Então, a ideia aqui é a gente definir um pouco o que é a passagem e falar como começou, né? Eu gosto de pensar que a passagem é uma amostra permanente, né? É uma amostra permanente, não é um festival, é uma amostra que Eu acho que é uma coisa entre uma mostra permanente e um cineclube, assim. é Uma acho- coisa ali, assim. em espaço público. Eu acho que é uma coisa que Em, define. eu acho que em espaço público e uma ligação muito forte a coletivos, né? Feita por coletivos. Vários coletivos passam lá um dia, a gente convida para eles fazerem uma curadoria de um tema que tem a ver com o trabalho deles. E jovens realizadores, Jovens realizadores de lugares estudantes. diferentes, estudantes, sempre nessas produções coletivas, né? Você sabe que eu acho que esse lugar do curta-metragem é na academia, mas não é na academia, é nas faculdades, nos cursos livres. O formato curta-metragem tem muita limitação, né? E agora com a internet eu acho que ganhou mais uma visibilidade, mas é, o lugar do curta, o curta tem um espaço privilegiado nos cursos e nas faculdades. Não sei, começar a falar de linguagem aqui. Eu gosto do curta porque eu acho que ele tem um quê de tese, ensaio, porque ele funciona muito bem para você pegar um princípio que você quer trabalhar, um tema, uma coisa, e trabalhar ele muito bem, ali em 15, 20 minutos, trabalhar aquele tema muito bem, que não seguraria um filme, mas serve para você entender aquele tema. Quer dizer, eu vejo curta assim, da experiência de Concordo, realização. Assim. concordo. Formato. Não precisa necessariamente ser isso, mas eu gosto bastante quando é, assim, eu gosto de trabalhar curta assim. Eu acho que a gente exibiu um curta só nesses 2 anos de passagem, acho que foi só não, um longa, né? Eu acho que a gente só exibiu um longa nesses 2 anos de passagem, só foi um longa, acho que era de net ativismo. Passou o Pinheirinho, não passou? Passou Pinheirinho também, o seu filme, né? Então, e falando do início, também o início da. Não teve um início assim a essa data. O que teve foi a primeira exibição na passagem literária, que ainda não era passagem videográfica, esse nome que a gente criou aí, uma variação da passagem literária. Teve a chegada lá, né? A gente tinha um curta, chamava Trilogia Incompleta, que se passava na Paulista sobre o processo de golpe ali, o processo do impeachment da Dilma. E a gente queria, então, no aniversário de um ano do golpe, porque o golpe é um processo, da data do impeachment, a gente queria fazer uma exibição com um debate, Uma aula livre, né? uma aula Uma livre, pública, a uma gente aula tava, pública. uma aula pública, a gente estava procurando, a gente queria fazer alguma coisa, na verdade. E aí usar esse documentário como mote desse debate. E aí a gente teve essa ideia, você falou que tinha uma aluna que tinha feito um documentário já lá, aí eu fui com a Juliana lá, a gente conheceu o Odete e conheceu a Passagem, que a Passagem, pra quem não sabe, fica próxima à Avenida Paulista, onde se passaram, então tinha toda uma relação. Consolação, né? Embaixo da Consolação, próximo à Paulista, onde foram todas essas manifestações. Então lá foi incrível. E aí quando aconteceu esse debate lá, essa ideia que você chamou muito de aula pública, né, uma ideia legal, a gente viu que a passagem, que era nosso maior medo ser uma certa passagem, virou maior potência. As pessoas de fato estavam passando, paravam, começavam a discutir aquilo, concordar, discordar. É engraçado que falando aqui eu achei melhor a ideia de debate do que aula, né? Não dando uma aula, mas foi o que a gente pensou na época, né? E aí Mas foi debate, assim, as pessoas passavam, discordavam, era um pouco a ideia, assim. e depois disso aí começou a virar mensal, né? Depois disso, teve alguns outros coletivos que se integraram. Eu, por acaso, também comecei a me afastar, né, dessa realização. Mas foi virando aos poucos a ideia de passagem videográfica. A ideia de uma exibição que acontece a cada mês, o último sábado de cada mês, acho que, né, já deve ter 2 anos isso, todo mês. Então as pessoas vão participando, vão chegando, vão fazendo, vão se conhecendo. O primeiro foi 17 de março de 2017. Isso, É né? isso? Eu não sou péssimo com data. E aí então fez 2 anos, assim. E é legal que é isso, é um lugar também que exibe, mas os coletivos se conhecem o trabalho um do outro, conversa. Tem um clima bem. As pessoas se conhecem, né? Tem gente que frequenta. É, Não é que. é um espaço de encontro, né? É um espaço de encontro, mas é completamente aberto para novas pessoas, né?
novos temas. Eu encaro muito como um espaço de pesquisa também. Sempre quando tem um tema que a gente se aproxima, a gente leva ali para experimentar e ver os filmes que chegam. Eu acredito que a gente está, de certa forma, criando um mapeamento dessa produção de curta contemporâneo, porque poucos curtas antigos, não sei se é a palavra, mas com mais tempo que passa sempre por uma produção fresca, né? A gente nunca pensou aquilo, eu pelo menos, como janela de exibição, né? Foi se tornando, teve gente que já pediu pra estrear coisa lá, até filme com financiamento, filmes razoavelmente de força. Filmes, né? Acho importante dizer, né? Inevitavelmente cinema. Sendo na passagem. Quando você fala de cineclube... Filme, a gente já teve filme de verdade com o Super Off, também uma parceria com outro coletivo que levou o filme em película, pra exibir lá em película. E também nesse clima, assim, né? Os realizadores foram tocar violão junto com o filme, sonorização ao vivo. Era um clima meio todo mundo conversando ali, as pessoas que passavam. Que era uma amostra do festival do Super Off, do Festival do Super 8 de São Paulo. Que essa proposta de sonoridade ao vivo é do festival, né? E eu acho que várias parcerias foram surgindo durante o tempo. Eu acho que é uma produção guerrilha, apesar desse termo já ser até meio clichê, mas... Mas é na rua, né? É uma proposta de intervenção pública, assim. É o cinema ali, é o que a gente chamava de guerrilha, assim, mas acho que hoje é uma proposta de intervenção pública, que é muito mais, assim, a gente sempre falou, não importa o que as pessoas vão ver, o que importa é o que está acontecendo lá no meio da rua. Chegou a ter bastante gente? Chegou, mas é por acaso, assim, nunca foi... E ainda assim, dependendo do sábado que é, se chover, às vezes não vai quase ninguém, mas às vezes tem quase 100 pessoas, então, que nem cabe lá. E, sei lá, é muito mais o fato de estar lá, de quem quiser pode fazer, quem quiser, como que eu faço, como que produzo, vai lá, aparece, E as pessoas, e é legal que eu até falei isso, eu me afastei porque as pessoas foram tomando conta, né? As pessoas foram tomando pra elas, criando características que não tinha. E eu acho isso muito mais legal do que se manter qualquer projeto inicial que a gente imaginava que podia ser, assim. Quando você falou que é um misto de cineclube, eu lembrei que no começo também a gente chamava de cine lençol, porque a tela era um lençol pendurado ali pra projetar. A tela é um pedaço de pano de uma apresentação do Sesc que eu tinha aqui de muitos anos atrás. Era um pano gigantesco que a gente cortou um pedaço. Laica, né? É uma lycra, né? Porque Parece pano, um lençol. Parece um lençol, porque é um teco quadrado de pano. É um pano mais grosso pra não perder a luminosidade e tal, mas também é reaproveitado nessa ideia do cine lençol, do cinema de qualquer jeito, do jeito que der pra ser, assim, sei lá. Eu acho importante dizer pra mim, assim, eu como professor, e aqui cabe dizer isso porque muitos coletivos são de ex-alunos, eu acho aquilo ali é pedagógico e parte do processo pedagógico, assim, está exibindo fora da instituição de ensino. Parece que os filmes, os alunos, tomam uma vida assim, extra institucional, assim. É fora de qualquer instituição, né? Assim, também acontece isso, né? As pessoas, isso foi uma coisa que a gente não tinha pensado, eu pelo menos não, em usar aquele lugar para testar coisas muito experimentais que elas estão fazendo, que às vezes até quer um dia mandar para o festival, mas ainda não sabe se é exatamente aquilo. Então acaba sendo uma coisa que você testa ali, uma produção mais experimental, com pessoas todas mais ou menos da área, que mais ou menos se conhecem, e que no debate, como é um lugar familiar, se acharam ruim vão te falar. Não é uma instituição. Se acharam que seu filme é ruim, as pessoas te falam. O debate eu acho legal. Eu acho importantíssimo agradecer a organização do Espaço da Passagem Literária, que é uma união de livreiros ali, cabeçada pelo Odete, pelo Igor, e que permite, né? A gente grudou em cima de um projeto que já estava feito, de uma vitória ali de ocupação de espaço público que já estava dada. Assim. Ocupação de espaço público. Então, obrigado, Odete, aí, obrigado, Passagem Literária. Nossa passagem videográfica é só um pedacinho do que é esse espaço maravilhoso que tem ali, público. Caralho! Valendo, take 3. Vai você agora, parceiro. Não, como é que vocês se envolveram?
Então, a primeira vez que a gente foi organizar uma mostra lá na Passagem, a gente foi convidado pelo Felipe, a gente da Chapisco Produções, eu e o Gabriel, a gente resolveu fazer uma mostra para qualquer formato audiovisual e convidamos outras pessoas, porque a gente não tinha muita experiência nisso ainda, e para elas ajudarem a gente, né? O Dani, da LabGrood, chamamos a Natasha para fazer a arte do evento, chamamos a Isis para apresentar. Nesse dia a gente conseguiu filme de um monte de lugar do mundo, né? Sim, a gente fez a curadoria também. A gente escolheu sempre filmes mais curtos, porque dentro da Passagem a gente pensou que era um ambiente de movimento, então a gente sempre escolhia filmes mais curtos. E isso foi se prolongando nas outras edições, não sempre só filmes curtos, sempre teve alguns filmes maiores, teve estreias já de filmes também. O lance de ser curto também é pela dinamicidade, né? O lugar pede isso, e a gente também pensava muito em usar filmes que não precisassem muito do som, porque lá o som não fica muito bom pela Passagem, né? Pelo lugar. Lá tem muita interferência de fora, porque a Paulista e a Consolação ali do lado, então o som tinha que ser menos importante no filme. A gente pensou nisso também, né? Acho que foi. Mas vocês sempre fizeram a mostra lá na Passagem? Então, essa foi a primeira vez que a gente participou. Dali em diante foram várias na Passagem, mas teve uma edição recente que a gente teve um empecilho, posso chamar de empecilho, e a gente teve que fazer em um bar, que por sorte o Felipe já tinha feito contato com o cara, e deu tudo certo no final das contas. Eu achei animal, e acho que até podia ser lá mais vezes. A Chapisco também fez aquela mostra no CCFP, que foi da ETEC. Verdade. Justo falar disso? Continua? Que foi uma mostra que foi uma tentativa de mostrar os filmes da ETEC, passar numa tela grande, que a gente da Chapisco veio de lá, a gente se formou pela ETEC Jornalista Alberto Marinho, e foi lá até que a gente conheceu o Felipe. Várias das pessoas que hoje produzem a mostra com a gente também vieram da ETEC, mas ultimamente tem juntado bastante gente do audiovisual no geral e até outras artes, né? Sim. E tá sempre participando, juntando aí, a galera sempre se unindo, juntando as forças. Isso que tá sendo animal, né? Que foi isso também que criou a Passagem videográfica, foi essa união dos coletivos, essa junção de várias mostras menores para se juntar e fazer uma que tivesse um significado maior, um significado que unisse todos, assim. E acho que o grande lance é esse também, da gente estar sempre se juntando ali, conversando, vendo o que estão produzindo, o que tem de novo na área, conversar entre outros realizadores. Eu acho que isso é uma parte muito importante. Os debates fortalecem muito isso. E ultimamente tem ficado cada vez melhor, né? As pessoas acho que estão se sentindo já íntimas por terem frequentado tantas vezes, então tem cada vez mais liberdade de falar e participar do debate, então tem ficado cada vez mais legal, né? Nesse quesito. E o que vocês esperam para a Passagem daqui para frente? Pensando nesse lance que a gente fez no bar, eu acho que o que eu espero na real é que seja itinerante agora, que a gente não fique só na Passagem literária, apesar de ser um espaço maneiro, mas que a gente possa ocupar outros lugares da cidade de São Paulo, atrair novos públicos, que venham pessoas de outras regiões. E conseguir agregar mais gente também, agregar mais pessoas que estão entrando no mundo do audiovisual, pessoas que não têm tanta visibilidade, e mostrar para elas que elas também têm um espaço dentro da cidade, que todo lugar é um lugar para você mostrar sua arte, todo lugar mesmo você que não é vamos dizer assim, da produção mesmo você que não é da produção de audiovisual, de meios de arte, pode entrar nesse mundo e começar a entender mais, porque a arte é o que move, a cultura é o que move o mundo, assim, na minha opinião. E qual que é a dificuldade de produzir? Que a gente não tem dinheiro nenhum, sai tudo do nosso bolso, qualquer perrengue a gente... Então coloca aqui a pergunta na resposta. Então, acho que das maiores dificuldades que a gente enfrenta lá é
falta de verba. Porque tudo que a gente tem que fazer, qualquer empecilho, sai do nosso bolso. Geralmente do Felipe, mas a gente também tem contribuído da nossa maneira. Deixa eu fazer uma pergunta assim. Se vocês sabem quantos já foram, assim, cita os exemplos, assim, já teve disso, já teve daquilo. Pode ser mais ou menos, sem muito compromisso, fala com você. E qualquer um que vocês acharam muito legal, assim, um momento, um filme ou uma das mostras, não necessariamente que vocês organizaram, até melhor se nem for, assim, qual que vocês acharam mais legal, assim, por quê? Eu acho que dentro da passagem deve ter tido algumas 20 e poucas. 28 ou 26. 28 mostras dentro da passagem videográfica. E pra mim, uma das melhores foi a de Glitch Art, que foi foi a estreia do documentário, daquele documentário. Foi a estreia do documentário que chama Glitch Art. E nesse, eu acho que eu estava ajudando só na parte da captação. A curadoria foi feita por outras pessoas. E naquela edição especificamente, eu acho que foi um dos melhores debates que a gente teve, porque tinha muita pessoa que, como é um movimento que estava começando na época, que ainda está começando, era muita gente falando as experiências dela. E isso traz muito para mim, porque é um gatilho para você começar a experimentar coisas novas, porque você assiste um documentário novo, estreando num lugar que não foi tão... que também está começando nessa parte assim, de mostras, e vê um negócio muito louco, assim. Aquele documentário, o Glitch Art é um bagulho muito louco, né? Moderno. O lance também, foram duas que eu achei muito legais, foi a LGBT, que juntou muita gente lá, mas muita gente mesmo. Achei que foi animal, os filmes que foram exibidos lá também elevaram o nível do debate, né, pra caralho. Teve a do Super Off, essa mesmo. A do Super Off foi uma que juntou maior quantidade de pessoas, assim. Acho que foi o maior público. Que a gente fez uma parceria com... Como que é o nome do coletivo? Mundo em Foco. A gente fez uma parceria com o Mundo em Foco. E os filmes foram projetados ao vivo lá, na película. Não foi mais uma coisa gravada e projetada pelo projetor, assim. No digital. Não foi digital. Exatamente. Esse foi louco. Foi o que? Umas 90 pessoas. E vários realizadores compareceram nesse dia também. E o debate também, com o passar do tempo, o passar das mostras, assim, com mais o público foi vindo, entendendo a proposta, os debates ficaram muito melhores. Porque quando a gente fez as primeiras mostras tinha 3 pessoas no debate. E aí quando vai chegando mais pessoas interagindo com os realizadores dos filmes, isso traz também uma visibilidade maior até para os realizadores. Um dia que foi muito louco também foi o Dani Drummond, que ele exibiu acho que já umas 2 obras dele. E eu lembro que uma dessas obras ele falou que ele tinha feito um documentário super íntimo da mãe dele. E ele falou que ele achou que aquilo lá ele ia guardar para sempre, só para ele. E ter a chance de exibir aquele material lá para todo mundo foi emocionante pra caramba pra ele. E dele falar, o resto da galera também se emocionou, porque realmente você via quão íntimo era aquele documentário pra ele, como era importante aquele lance. E eu achei muito louco esse dia por causa disso. Nem lembro qual era a mostra, de fato. Eu acho que a passagem é isso, né? Você exibir, ter um espaço para você conseguir mostrar o que você produz, que nem sempre tem um espaço certo. Porque como a gente faz cada mês um tema diferente, sempre que você produz alguma coisa que você nunca pensou em enquadrar ele em alguma coisa, em algum festival maior, ou nunca achou um festival que ele se enquadrasse, a passagem está lá para isso. Porque a gente faz muitas dessas janelas abertas, tem muitos temas que são variados, e dá para as pessoas justamente fazerem isso, pegar aquilo que estava guardado dentro da gaveta e mostrar para o público, conversar sobre ele, mostrar por que ele fez aquilo, porque todo filme tem uma intenção, né? Todo filme tem que ser assistido por alguém. Total. E o lance mesmo é democratizar a tela, né? Eu acho que isso que é o foda. Dar espaço para todo mundo mostrar o que produz e tal. Sempre a gente tá vendo umas coisas muito malucas, muito diferentes, porque a gente abre para todo mundo, né? Para todo mundo mesmo. Inclusive para você. Venha.
Todo sábado do mês. Último. O último sábado do mês. No mesmo lugar, a Passagem Literária, que eu definiria como uma espécie de cineclube, independente. Chuva. E